Eu não comentei na última aula, ficou faltando, mas eu acho que isso aqui é importante estar dentro do contexto. Por que é importante cobrar tributo? Por que se cobra tributo? Pelo seguinte, quando a gente estuda a teoria geral do Estado, eu gosto muito de um autor chamado Darcy Azambuja, é um autor clássico de TGE. Eu usava quando dava aula de TGE lá na Unilassalle. O Darcy Azambuja, ele dizia, olha, o Estado tem 3 elementos, né? Povo, território e poder político, certo? Tem gente que diz que a soberania é um elemento para o Estado, tem gente que diz que não é. Você tem, por exemplo, a Guiana Francesa, em que não tem propriamente soberania, mas é considerado Estado, né? É um território ultramarino da França, né? Não vou me arriscar a falar o Outre-mer, né? Então, mas qual é a finalidade do Estado? O Estado busca, em tese, o bem público, né? O bem público, o bem comum é perseguido pelo Estado. Essa, em tese, é a finalidade do Estado. E quando a gente vai estudar essa coisa do bem comum, tem uma coisa que ajuda muito nós brasileiros a decorar quais são os elementos do bem comum. Na teoria geral do Estado se diz que bem comum se divide em 2 aspectos, em ordem e progresso, certo? Para a gente é fácil, né? Só lembrar da bandeira do Brasil, né? Então, existe o elemento da ordem, que é a questão da segurança. Bem comum que o Estado deve promover é aquele relacionado à segurança, à ordem. E progresso. Progresso é o desenvolvimento. Desenvolvimento econômico, social, cultural. Então, desenvolvimento daquela sociedade. Garantir a segurança, que é a ordem, e promover o desenvolvimento, que é o progresso, certo? Então, o que é bem comum? Bem comum se divide em ordem e progresso, certo? E a ordem tem uma subdivisão. Existe a ordem interna, o Estado deve garantir a ordem interna e a ordem externa. A ordem interna é aquela ordem dentro do próprio Estado, que se garante basicamente de 2 formas: através de polícia e através de poder judiciário. Então, a polícia e o poder judiciário, segundo a teoria geral do Estado, são requisitos essenciais para que haja uma ordem interna, certo? E a ordem externa, ou seja, a garantia da segurança frente a outros países. Também existem 2 elementos essenciais: forças armadas e representações diplomáticas. Forças armadas e representações diplomáticas. Então, para a ordem interna, poder judiciário, polícia. Ordem externa, forças armadas, representações diplomáticas, certo? Isso é no campo da ordem. E no progresso, que é o desenvolvimento? O progresso, o Estado, a participação do Estado no progresso, no desenvolvimento, vai depender do modelo estatal escolhido. Então, tem estados que são os estados liberais, que vão intervir o mínimo possível, enquanto Estado, no desenvolvimento e no progresso. Eles vão deixar que a própria sociedade construa esse progresso através das suas forças próprias. Esse é o chamado Estado liberal, né? Então, o próprio povo, através das suas organizações sociais, né, empresariais, etc., promoverá o progresso. Então, o Estado liberal, ele se preocupa basicamente com a ordem, certo? O progresso, é claro que é uma preocupação, mas ele tem uma participação mínima na questão do progresso. Na outra ponta, nós temos o Estado, a gente vai chamar assim, tá? Que é como o Darcy Azambuja chama, o Estado socialista,
que é um Estado que assume o protagonismo no progresso, em todas as áreas. Ele acha que o protagonismo é estatal e não social, não do povo, certo? Então, o Estado socialista, ele vai buscar o desenvolvimento econômico através de mecanismos estatais, o desenvolvimento cultural através de mecanismos estatais. Por exemplo, em 97, eu estive em Cuba e lá, por exemplo, a ópera de Havana é totalmente estatal, os bailarinos são pagos pelo Estado, certo? Você tem ali uma participação do Estado na promoção da cultura como protagonista, né? No desenvolvimento econômico, desenvolvimento educacional, certo? Então você está numa outra ponta. E no meio existe o chamado Estado eclético, ou Estado social, tá? Na visão do Darcy Azambuja. Tem autores que vão dar outros nomes. O que faz esse Estado social? Ele vai promover o desenvolvimento, vai promover o progresso na medida em que o próprio povo não é capaz de promovê-lo por forças próprias, certo? Já ouviram falar no princípio da subsidiariedade, que a gente estuda em direito administrativo, né? Então, a ideia do Estado eclético social é que ele é a mesma ideia do princípio da subsidiariedade. Então, a sociedade é capaz de fornecer educação básica, creches, sim, escolas particulares, sim. Agora, fazer uma universidade, talvez um centro de pesquisa, talvez seja muito caro, ela não consiga se organizar. Então, aí o Estado vai entrar, né? O Estado vai entrar para fazer uma usina hidrelétrica. Você é capaz de fazer uma usina de menor porte, mas então o Estado ele entraria aonde a própria sociedade não consegue chegar, certo? Por que eu estou falando disso tudo? Para responder a pergunta, por que precisamos pagar tributos? Em qualquer tipo de Estado, no liberal, no eclético ou no socialista, serão necessários recursos, ao menos para garantir a ordem, certo? Lembrando, ordem interna e ordem externa. Não tem Estado do mundo que não tenha polícia, poder judiciário, representações diplomáticas e a questão das Forças Armadas, certo? A ordem. Então, isso tudo demanda dinheiro, certo? Então, o tributo, ele tem que ser utilizado para que, pelo menos, o Estado cumpra essa finalidade. Agora, quando você tem, em relação ao desenvolvimento, quando você tem um Estado liberal, em tese, precisa menos necessária a tributação. Quando você vai para um Estado socialista, é mais necessária a tributação, ou a obtenção de recursos por outras fontes, certo? Então, o Estado que se propõe a ter um protagonismo no desenvolvimento, ele vai precisar de mais dinheiro, tá? Então, por exemplo, não é compatível que, pelo menos do ponto de vista teórico, que um candidato se apresente como um candidato desenvolvimentista, mas que se proponha a reduzir tributação, porque são coisas que são teoricamente incompatíveis. Se o Estado ele vai no desenvolvimentismo, no sentido dele assumir o Estado protagonismo no desenvolvimento, no progresso. Se ele diz, olha, eu vou promover shows, eu vou construir todas as universidades, vou ampliar, isso importa necessariamente a necessidade de mais recursos. E o meio ordinário de se obter recursos é através de tributos. Esse é justamente a dificuldade que a gente vive atualmente no Brasil, certo? Por um lado, um setor pretende conter a elevação de tributos, né? E, por outro lado, há necessidade de desenvolvimento. Então, é um nó. Tá legal?
Entendido isso? Então, por que o Estado precisa de dinheiro? Porque ele precisa de recursos para a promoção da ordem e do progresso. Sua própria subsistência e a promoção da ordem e do progresso. Tá legal? Para a promoção do bem comum. Bom,